Você teve alguma situação ou circunstância em tua vida em que você imaginou ser impossível? Impossível. Quando Deus quer fazer uma coisa, um milagre, Ele pega algo impossível e faz o milagre. E quantos de nós temos situações onde nós julgamos ser impossível? Deus fez um milagre. Esse é o texto dessa manhã. Não existe história mais conhecida do que a queda da cidade de Jericó, das muralhas de Jericó. Eu cantei uma música aqui domingo passado, aliás, tentei, né? Achando que vocês a conheciam muito bem, mas ninguém a conheceu. E eu tinha certeza que todo mundo conhecia essa música, né? Quero o Jordão atravessar. E eu descobri que ninguém conhecia. Mas era uma música que a gente cantava desde criança. E tem uma outra que provavelmente é essa sim, aquela do Vem lutar com Josué em Jericó. Essa vocês conhecem, né? Então, é uma música que todo mundo conhece. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, ou cairão, dependendo como você gosta de cantar. E as muralhas ruirão. Aqui nós temos uma situação impossível, né? Uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento. Alguns meses atrás eu fiz uma brincadeira aqui, né, sobre personagens do Antigo Testamento. Quando eu citava o nome da pessoa, vocês me diziam qual era a história pelo qual ele se caracterizava. Lembram disso, da brincadeira? Falava Davi, todo mundo, Davi e Sansão, né? Noé, a arca, e assim por diante. E quando chega em Josué, o que você lembra? Jericó. Incrível como algumas histórias marcam, né? E essa manhã nós queremos olhar essa história desse milagre que Deus fez. Talvez você entrou aqui, ou você que está ligado conosco essa manhã, esteja em busca de um milagre. Deus é um Deus de milagres, Deus pode fazer, Deus não está preso à minha circunstância, ou à minha falta de fé, ou ao meu excesso de fé. Deus não fica preso a essas coisas. Deus é Deus. E Deus pode fazer coisas dos quais nós nos admiramos. E Deus faz coisas que nos admiram, que nos causam espanto. Mas Deus faz. Agora, quando nós olhamos para essa história, é um fato extraordinário. Como isso pôde acontecer? Esse ato dessas muralhas que caíram, isso é extraordinário. Que milagre fenomenal. E aqui nós vemos uma grande vitória do povo de Deus nesse dia, quando os muros de Jericó caírem. A gente vai ver os detalhes depois. Mas como isso aconteceu? Se você olhar em Hebreus capítulo 11, versículo 30, lá diz duas palavras só. Pela fé. Só isso. Aí você diz, mas como isso explica uma cidade que tinha 400 metros de extensão? 400 metros. Consegue imaginar isso? Um muro de 400 metros assim? Nessa época, nós estamos falando de centenas de anos atrás. 400 metros tinha a cidade, e os muros eram, conforme Deuteronômio diz, quase alcançando os céus, né? Muros duplos. Pela fé. Mas como pode, né? A gente precisa olhar para a história, ela é extraordinária demais, deve ter mais detalhes aí. Então, quando nós olhamos para capítulos 5 e 6, nós descobrimos alguns passos para esse milagre. Com isso, eu não estou dizendo que se você seguir esses passos, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu não estou dizendo isso. Porque às vezes a gente quer uma receita de bolo, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? As pessoas... A gente como pastor ouve isso muitas vezes. Pastor, o que eu devo fazer para que isso aconteça em minha vida? É mais ou menos uma receita daquele bolo de chocolate. Você bota isso, e no final, 30, 40 minutos no forno e pronto. Você tem um bolo de chocolate. Na vida cristã não é assim, não existe receita de bolo, e a Bíblia não se propõe a fazer uma coisa dessa, mas o que nos apresenta aqui, esses passos, são princípios que revelam como Deus trabalha na vida das pessoas. E Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. E existem passos que nós precisamos dar para que esse trabalho de Deus aconteça em nossa vida. Eu e você não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Mas, no entanto, nós somos chamados a dar passos. Passos de fé. Passos de obediência. Passos de confiança. O resto Deus faz. O milagre Deus faz. Mas os passos nós somos chamados a dar. E aqui, quando nós olhamos esses passos que revelam como Deus lidou com esse povo, também é verdade para a nossa vida no dia de hoje. O capítulo 5 de Josué é muito interessante.
Nós vamos ler só um versículo desse capítulo 5, aliás, talvez os dois últimos. Mas o capítulo 5 é muito interessante. O subtítulo, que não está originalmente nos melhores manuscritos, mas o subtítulo diz que algumas atitudes são retomadas. Algumas atitudes. E duas delas são retomadas, dois rituais são retomados como algo que viria a se tornar um padrão de comportamento para o judeu. Duas coisas. E isso havia sido dado já como lei lá no Sinai, com Moisés ainda, mas havia assim, alguns faziam, outros não, caiu no esquecimento. E aqui o que Josué faz? Ele retoma isso e coloca como um padrão de comportamento para a vida do judeu dali em diante. Duas coisas que você vai encontrar nesse capítulo 5. O primeiro está no versículo 2 do capítulo 5, que diz: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. A circuncisão foi retomada aqui. Só para lembrar que o judeu ele fazia a circuncisão, e todos os judeus que saíram do Egito haviam sido circuncidados. Só que aquelas pessoas que nasceram no deserto, durante aquela peregrinação do povo pelo deserto, nenhum deles havia sido circuncidado. Haviam esquecido. E a circuncisão era um sinal de que aquele povo era separado, o povo de Deus. Era uma característica física, como nós fazemos hoje, né? O batismo. O batismo é uma demonstração pública de que agora eu faço parte da família de Deus. E aqui nós vemos um povo, eles retomando essa atitude. Circuncisão, versículo 2. Já no versículo, se você pular ali no versículo 11... versículo 10, vamos no versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. A Páscoa era a saída do povo do Egito. Então, duas coisas foram retomadas aqui. Não era hábito mais, havia se esquecido, mas agora eles retomaram. Primeiro, o sinal da separação do povo, a circuncisão. Nós somos povo de Deus e fisicamente precisamos demonstrar isso, a retomada disso. Segunda coisa, Páscoa, símbolo de libertação, símbolo de salvação. É retomado como um motivo de um grande culto, de celebração diante do Senhor. Duas coisas acontecem antes de Deus fazer um milagre na vida deles. Dito isso, nós vamos agora fazer algumas perguntas para o texto. Você pode passar esse, por favor? Nós vamos fazer o que o povo teve que fazer para entrar nessa terra. Isso aqui eu já falei, né? A história é tão incrível que a gente tem mais informações, a gente vai fazer isso. O que o povo teve que fazer? Que passos o povo teve que dar, junto com Josué, que era o líder dele, para que Deus promovesse esse milagre na vida do israelita. Lembrando que domingo passado a gente observou aqui a passagem pelo Jordão. O povo poderia ter decidido ficar de um lado, né? E só observado. Mas deixariam de experimentar o milagre de Deus na vida deles. Bom, vamos em frente. Pode passar esse, por favor. Primeira coisa que o povo teve que fazer: desistir do direito de estar no controle, no comando. Primeira coisa. Esse é algo que fala o nosso coração. Nós gostamos de estar no controle da situação. Quando nós oramos, gostamos de dar ordens para Deus. Deus, por favor, resolve a minha situação com a minha família, minha esposa, marido, situação financeira, saúde. Nós gostamos de dar ordens a Deus. Gostamos de estar no controle. Deus, faça isso. E se Deus fizer diferente, reclamamos, porque queremos estar no controle. A primeira coisa que o povo teve que fazer é abrir mão disso, porque achamos que é um direito que nós temos. Tem uma corrente teológica que diz que nós devemos exigir de Deus. Dar tapas, exigir, porque nós temos o direito de dar com o dedo no rosto de Deus e exigir que Ele nos dê o que nós queremos. Isso é uma bobagem sem tamanho. A primeira coisa que nós olhamos aqui, e Deus age da mesma forma conosco. E quando o povo entendeu que precisa abrir mão desse pseudo-direito, né, de dar ordens a Deus ou estar no comando. Para entender essa história, nós vamos olhar para um encontro estranho que Josué teve. Josué sai de manhã
atravessaram o Rio Jordão, ele sai de manhã, logo cedo, e ele passa uma revista na cidade. Ele quer observar a cidade, ele quer ver onde está o melhor momento, ou a melhor parte de ataque na cidade. Quando ele olha para cima, ele tem um encontro muito estranho. Veja o que diz o versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou você é a favor dos nossos inimigos? É típico ser humano, né? Você é da direita ou é da esquerda? É isso que a gente conversou hoje na IBD. É típico ser humano. Uma pergunta natural. De que lado você está? Você está do nosso lado ou do lado daqueles lá? Você é do nosso time ou é do time deles? Você é da direita ou é da esquerda? É típico a gente. É natural esse tipo de pergunta. Mas veja a resposta, versículo 14 e 15. A resposta desse homem. Nenhuma coisa, nem outra, diz ele. Nem de um lado, nem de outro. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. E então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. A nossa tendência é essa, sempre querer saber de que lado as coisas estão. Nós sempre tendemos também a achar que nós estamos do lado certo e os outros estão sempre errados. Mas veja o que Josué fez. Quando Josué pergunta isso, ele diz: de que lado você está? Esse comandante do exército do Senhor diz: não jogo não faço esse joguinho, nem de um lado nem de outro. E quando Josué entendeu isso, ele cai rosto em terra, prostra-se, e aqui provavelmente esse homem é uma aparição pré-reencarnada de Jesus Cristo aqui, né? Uma cristofania no Antigo Testamento, uma aparição de Cristo. Josué cai rosto em terra e pergunta, agora ele não pergunta mais de que lado você está. Você vai nos ajudar a vencer? Você está do nosso lado para nos abençoar? Ele simplesmente diz o seguinte, ele pergunta, ele diz ao homem: que mensagem você tem para mim? O que você tem a dizer? E aqui Josué abre mão. Ele poderia muito bem dizer assim: qual é a estratégia que você vai me dar aí para vencer esse povo, ou para derrubar essas muralhas? O que a gente pode fazer? Todas as nossas considerações humanas, irmãos, todas elas, direita, esquerda, alto, baixo, qualquer coisa, todas as considerações que você tem, elas se pulverizam quando você tem um encontro com o Senhor. Porque a perspectiva muda. Deus não entra nessa história de direita e esquerda. Deus não é Deus de movimentozinho, não. Deus é Deus que não entra nesse barco. E aqui nós vemos que o anjo disse: nem de um lado nem de outro, meu. Se você não entrar aqui na missão de Deus, já era. E essa é um dos grandes desafios para nós como cristãos. É entender que Deus não joga no nosso timinho. Eu tenho que jogar no time de Deus. E nós queremos trazer Deus para o nosso time. E eu acredito que essa é a intenção que Josué aproxima esse homem. Diz: de que lado você está? E o homem diz: nenhum. Todas as nossas considerações, todas as considerações do coração humano somem quando você fica frente a frente com o Senhor do Universo. Todas elas. E a mensagem de Josué, do livro de Josué, é muito clara aqui. A obra de Deus deve ser feita à maneira de Deus. Não basta só obedecer. Tem que obedecer da maneira de Deus. Sabe, a gente gosta dessa ideia e todos nós concordamos de que a obra de Deus tem que ser feita à maneira de Deus. Mas quando enfrentamos uma crise, como é que a gente diz: Deus, faça da tua maneira? Eu disse aqui antes, né, quando as finanças não vão bem, quando a saúde não vai bem, quando as circunstâncias da nossa família não vai bem, como é que eu vou dizer: Deus, faça da sua maneira? Eu quero dar ordens a Deus. Mas chega um ponto onde eu e você precisamos abrir mão desse direito de dar ordens a Deus. E esse foi o primeiro passo que o povo teve que dar. Abrir mão. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Deixa Ele agir. Deixa Ele trabalhar. E às vezes não vai ser da forma como você pensou. Não vai ser da forma como você imaginou. Não vai ser da forma como você planejou. Porque Deus não joga no nosso time. Nós jogamos no time de Deus. E somos convidados a jogar no time de Deus. E não o inverso.
Segunda coisa que o povo teve que fazer. Se o primeiro é desistir do direito, o segundo passo é enfrentar o desafio. Pode passar isso, por favor. Enfrentar um desafio. Nós, como seres humanos, gostamos de fugir do desafio. Alguns mais do que outros. Alguns são motivados por desafio. Outros querem evitar a todo custo. E aqui a cidade de Jericó, ela é localizada logo que o povo atravessou o Jordão, eles já viram a cidade. Era uma cidade extremamente imponente, em cima de uma colina. Ela ficava numa montanha. E assim que o povo atravessava o rio Jordão, a cidade já estava logo em frente. Era um portal de entrada, basicamente uma fortaleza de entrada, e ela foi estrategicamente construída para ter essa aparência. Qualquer inimigo invasor que entrasse ou atravessasse aquele rio, dava de cara com essa cidade, não tinha como contornar, eles precisavam passar muito próximos. Então era uma fortaleza e quase inexpugnável. Impossível. E nós precisamos pontuar isso na nossa vida. Essa é uma história impossível. Mas Deus é o Deus de impossíveis. Eu disse aqui no início que se Deus quer fazer um milagre, Ele pega coisas impossíveis. A gente vê isso na multiplicação dos pães, 5.000 pessoas. E Jesus diz para os seus discípulos, dá de comer para esse povo. Eles dizem, impossível. Impossível. E diz, o que vocês têm? E eles disseram, nós temos aqui um garoto com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? E Jesus diz, é suficiente. 12 cestos sobram. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele pega coisas impossíveis. Quando Deus quer. O que era a cidade de Jericó para o povo de Israel? Uma cidade pagã, era símbolo do paganismo, e quando a gente fala de paganismo, disse hoje de manhã na IBD, é um eufemismo, na verdade, uma figura de linguagem para usar termos mais brandos, mas Jericó era conhecidíssima por sua imoralidade sexual, por seus sacrifícios de crianças que eram queimadas para agradar ou atrair a bondade dos deuses. Todas essas coisas. Esse era o símbolo. Era o símbolo também de uma cidade de importância estratégica. Se o povo passasse, eles conseguiriam ter acesso a toda aquela região de Canaã. Mas, ao mesmo tempo, uma cidade que simboliza a impossibilidade humana. Impossível, inexpugnável. Paredes duplas, enormes, altas. Deuteronômio 9:1, né? Diz que os muros quase alcançavam os céus. Impossível. Símbolo de impossível. Qual é o muro que está na sua frente nessa manhã? Qual é a impossibilidade que você está enfrentando? Que cidade está na sua frente onde que mostra isso para você e diz, daqui você não passa. Aqui é o teu limite. Qual é a tua impossibilidade? Esse é um desafio. Talvez que esteja na sua frente e você já se perguntou várias vezes, por que eu não consigo avançar? Por que as coisas não acontecem? Por que essa parede não cai? Talvez você já tenha orado, Deus derruba essas muralhas, assim como o Senhor fez com Jericó. Mas olha só, essas muralhas não consigo, são inexpugnáveis, grandes demais, assustadoras. Quantas vezes você já tem orado ou talvez enfrentado situações assim na sua vida? Quantas vezes? E aqui para o povo era enfrentar esses desafios. Estão na frente e precisa ser enfrentado. Mas, apesar dessa impossibilidade, Deus mostra uma coisa muito interessante. Agora nós vamos para o capítulo 6. Se a primeira coisa era a pessoa teve que abrir mão do seu direito de estar no comando e assumir essa responsabilidade de ir em frente, o capítulo 6 nos mostra algumas coisas muito interessantes. Primeiro, seguir o plano. E à primeira vista, as instruções não fazem sentido algum. Você lê esse texto de Deus, que instruções são essas? Versículo 1 até o versículo 5, vamos ler, diz assim: Jericó estava completamente fechada. Eu expliquei aqui domingo passado que o povo se sentia tão seguro dentro daquela cidade que quando o povo de Israel atravessou o Jordão, eles disseram, é só entrar, fechar as portas e relaxar. Está tudo certo. Eles vão cansar, as paredes são blindadas, né? Vamos dizer assim. Está tudo certo, fecha e não tem preocupação.
Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então, olha só o plano que Deus dá a Josué. Interessante. E Deus dá a Josué, não ao povo, né? Mas a Josué, ao líder. Disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Agora, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Diz, que plano maravilhoso, né? Nós temos muros, não sei qual é a espessura daqueles muros, então quer dizer, a gente vai marchar em volta e os muros vão simplesmente cair? Assim? Chifre de carneiro? Vocês já ouviram o chofar? Chofar é esse. Já ouviram o som que tem o chofar? É irritante, né? Irrita. Porque meio assim, né? Não é bonito. E, na verdade, o chofar não é um instrumento de música. É um instrumento de convocar o povo à batalha. Era um chamamento de batalha. Então, não era de música, então não tinha afinação, provavelmente era um negócio, né, que irritava. Esse era o plano. Agora, a gente, como ser humano, a gente sempre diz, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Aí Josué ouve essa instrução de Deus e vai e aumenta um pouco as instruções para o povo. Olha lá o que ele diz, o que Josué diz ao povo, versículo 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levaram trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. E quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, imediatamente. Já foram logo. Saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué disse, ou tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez, e a arca do Senhor... Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. E então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Só até aqui por enquanto. Vejam, agora, o povo deveria estar silencioso. Não podia nem falar sobre o time que ganhou na noite anterior. Né? Não podia discutir se a briga que teve em casa com a esposa. Quietinho. Né? Soldados na frente, arca da aliança, mais soldados atrás. Né? E pronto. Gente, é muito estranho isso, né? Marcha, trombetas e gritos. Sabe? Que isso? Esse é o plano. E, gente, eu consigo imaginar aqui, se você para pensar, né? Imagina o ponto de interrogação na testa de todo judeu, quando Josué explica o plano. Esse é o plano? Mas, nesse ponto, o povo de Deus enfrenta uma escolha muito clara aqui. Ou eles tentam tomar a cidade do jeito deles, achar esse plano de Deus uma bobagem, falar assim, isso não é plano algum, precisamos encontrar um meio de entrar na cidade, porque era assim que as fortalezas eram derrotadas, eles tentavam entrar na cidade e de dentro para fora vencê-las, não de fora para dentro, era impossível. Diz, ou nós fazemos uma estratégia nossa, ou a gente obedece. E aqui nós temos uma decisão também, irmãos. Sabe, nós somos pessoas que têm uma criatividade para estratégias, sabe? A gente, não, Deus, espera lá, meu plano vai dar certo. Né? A gente quer deixar Deus como uma cartinha na manga. Se tudo der errado, a gente ouve o que Deus diz. Isso é típico ser humano. E esse povo teve que decidir essa escolha. Ou segue as instruções de Deus, ou segue as suas próprias. Quais são as chances disso funcionar? Mas nós somos informados pelo texto, e isso é um crédito que nós temos que dar ao povo
Eles obedeceram. O povo obedeceu. Mas o que eles tinham que fazer para obedecer ou para vencer essa cidade? Isso nos leva ao próximo ponto. É seguir ou lembrar da promessa de Deus. O que deu a esse povo essa esperança? É justamente lembrar das promessas de Deus. E a resposta é essa mesmo. Deus disse no versículo 2, eu darei essa cidade a vocês. Lembra o que Deus diz a Josué? Versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. Isso é uma promessa de Deus. Deus já disse, entregarei essa cidade em suas mãos. A segunda coisa que Deus faz, Deus se colocou no meio do plano de batalha, porque a arca era símbolo de que era o trono de Deus, considerado o trono de Deus, o símbolo de que Deus estava no meio daquele povo, estava no meio do plano de batalha. Agora, quando você olha, entreguei essa cidade, está no pretérito aqui. Quando Deus diz, eu saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. No passado, entreguei, já está entregue, já está no passado, não vai, entregarei. Está no passado. Quando Deus se envolve, praticamente tudo está resolvido. Praticamente tudo está resolvido. Pensa nisso, quando Deus dá a palavra, sabe, nós podemos descansar. Quando Deus diz assim, ó, no vale da sombra da morte, você não precisa temer, estou com você. Eu estou com você até o fim. Ele já deu a palavra. Ele está. Mesmo quando as coisas, o mundo parece que está caindo pelas tabelas, nós podemos crer e lembrar dessa promessa de Deus. E eu me pergunto o que o povo de Jericó estava pensando numa altura dessa. Imagina você olhar pelo muro e ver um povo fazer uma volta e ir embora. No outro dia, mesma coisa, ir embora. No terceiro dia, acho que viraram chacota, né? Lá vem o povo de novo. Né? Eu imagino isso. Ou talvez gerava um medo, porque eles sabiam, um ataque vai vir, mas quando? Não sabemos. Como? Não sabemos. E aquele povo fazendo aquela volta, indo embora, e de novo no outro dia, indo embora, de novo no outro dia, indo embora, e de novo no outro dia, 5, 6 dias. E eles olhando de novo, e de repente isso pode ter servido até para abalar o psicológico deles, a gente não sabe, embora o povo de Jericó não soubesse disso, eles já foram derrotados desde o início. Porque o Deus já tinha dito, a cidade está entregue. Eles ainda não tinham visto, mas já haviam sido derrotados. Irmãos, a gente tem uma situação muito parecida em nossa vida. Nós temos muitas promessas de Deus em relação ao nosso relacionamento com Ele, em relação àquilo que Ele está fazendo. Nós temos muitas promessas. Precisamos lembrar disso. Eu gosto muito de uma história missionária de Robert Morrison, que é considerado, a história mostra ele como o primeiro missionário protestante na China. E em seu caminho para a China, dentro do navio, quando o capitão do navio soube que ele era um missionário indo para a China, ele, de uma forma bem desdenhosa, disse a ele assim, você pensa que vai converter a China? Falou para ele. Ele disse, não, eu não penso que eu vá converter a China, mas acho que Deus vai. Eu não. Nós não precisamos ser. Né? Mas Deus pode fazer. Sabe? Deus pode fazer. A igreja chinesa cresceu muito, até quando os comunistas tomaram o poder, há pouco tempo atrás. Mas a igreja chinesa era uma das igrejas mais vibrantes. E continua sendo. Apesar das perseguições, apesar das prisões que os cristãos enfrentam, continua vibrando. A gente está falando muito mal da China, mas temos muitos irmãos lá, crentes de verdade, que acreditam que Deus pode converter a China, e não só a China, mas o mundo inteiro, se quiser. Essa palavra, eu nunca vou fazer, mas Deus pode. Você nunca pode mudar a sua circunstância, talvez, o tamanho do muro na sua frente, mas Deus pode. Deus pode. Você confia num Deus que é um Deus do impossível. Ou deveria confiar nesse Deus. Última coisa. Não desistir por causa das dificuldades. Eu disse antes, né, por que marchar em volta da cidade? Se uma vez só seria suficiente. Por que 6 vezes? E por que no 7º dia, 7 vezes? Por que isso? A resposta é muito simples. Porque Deus quis.
Deus quis. E eu gosto o que o Boyce diz. O Boyce disse um negócio muito interessante num dos comentários dele sobre Josué, sobre esse livro. Ele é um teólogo que escreve comentando o livro de Josué. E ele diz: não é suficiente dizer que não há substituto para a obediência. Todos nós concordamos com isso. Não, para a obediência não há substituto. Ou se obedece, ou obedece. Não é suficiente dizer que não há substituto para a obediência a Deus, mas também não há substituto para a obediência em todos os detalhes. Todos os detalhes. Se Deus diz 6 vezes, não é 5, não é 2, não é 1, é 5. Ou 6, né? Que Deus diz 6 vezes, todo dia, no 7º dia, 7 vezes. Todos os detalhes. E ele continua dizendo, até o fim. Em todos os detalhes até o fim. E quando Deus não age tão rapidamente como pensamos que deveria, ou precisamente da maneira que estamos convencidos de que Ele deve agir, ainda assim não temos justificativa para recuar ou adotar um procedimento alternativo. Foi somente quando o povo obedeceu fielmente a Deus que essa vitória veio e as paredes caíram. O que falta para você, para os teus muros caírem? Talvez seja obediência. Obediência nos mínimos detalhes. Sabe o que a gente quer? A gente quer o benefício, mas nós não queremos o ônus desse benefício. E o ônus, vamos usar esse termo, do benefício é obediência em todos os detalhes. E eu concordo com o que o Boyce diz. Fé significa marchar, mesmo quando não fazia sentido. Era marchar. Acha que era fácil? Havia milhares de homens. Um dia, calor, poeira, cansaço, dá a volta na cidade, volta para o acampamento. No outro dia, general, o que nós vamos fazer hoje? Vamos dar a volta na cidade. De novo. 3º dia, general, e hoje, quais são as instruções? Volta na cidade. Lembra que a instrução foi dada a Josué, não ao povo? E o Josué foi repetindo ao povo diariamente essas ordens. E assim foi. No 7º dia, o exército marchou ao redor de Jericó 7 vezes. E sabe o que aconteceu em seguida? Versículo 20. Quando soaram as trombetas e o povo gritou. O som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. É assim que a fé funciona. Você não acha que havia alguns céticos no meio desse povo? Você não acha que havia alguns que criticaram Josué e disseram, que plano imbecil é esse? De 6 vezes em volta da cidade, gritar, tocar chifrinho? Que plano é esse? Críticos. Na nossa vida vamos enfrentar isso também. Pessoas céticas que não vão acreditar, pessoas que criticam, pessoas que reclamam nas fileiras. Deus está fabricando aqui um novo homem, uma nova mulher. É abandono de pecado diário. Quando Deus quer fazer algo grande, Deus começa com algo pequeno. Lembra que ele diz lá, o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios? Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as que são fortes. Quando Deus quer fazer uma coisa grande, Ele começa com coisas pequenas. Quando Deus quer fazer um milagre, Deus começa com o impossível. É assim que Deus funciona. É assim que Deus age. E como igreja, nós temos esse desafio. É ajudar outras pessoas a seguir Jesus, exercendo essa influência espiritual boa, positiva. Mas só exerceremos uma influência boa e positiva quando fizermos a diferença. Enquanto formos iguais, que diferença vamos fazer? Somos mais um do mesmo. Hoje o mundo está carente de alguém que pensa diferente. Billy Graham sempre dizia assim, quando um homem levanta e expõe a sua opinião com coragem, ele estimula outros a agir com coragem também. Quando um cristão levanta com coragem, ele estimula outros cristãos também. A história do cristianismo foi escrita por sangue de mártires.
que diante da perseguição, da ameaça, levantaram e com coragem se posicionaram. Independente do que aconteceu, se posicionaram. Nós, ao contrário de Deus, preferimos começar do grande e partir dali. Deus me faça grande e aí, a partir do grande, eu quero ficar maior ainda. Não é assim com Deus. Ele começa com o impossível e depois transforma esse impossível em realidade. Foi o que esse povo experimentou aqui. E eu quero encerrar essa manhã com o que Deus está fazendo aqui nesse texto e como nós podemos aplicar isso em nossa vida. A verdadeira batalha de Jericó, eu acredito, irmãos, não foi contra os cananeus. A verdadeira batalha aconteceu no coração desse povo. Essa foi a verdadeira batalha. Eles acreditariam no que Deus disse ou não? E essa é uma das batalhas que nós enfrentamos diariamente. Nossos inimigos não estão lá fora. Nosso inimigo maior está aqui, ó, no nosso coração, sou eu mesmo. Eu vou acreditar em tudo que Deus disse? Em tudo aquilo que Deus já me mandou fazer? Eu vou acreditar nisso? Hebreus 11:30, eu citei aqui antes, diz que os muros caíram pela fé. Como enfrentaremos e conquistaremos as nossas próprias batalhas, os nossos próprios muros, ou essas paredes de impossibilidade? Como nós encontraremos essa fé? Como nós podemos ter esse encontro? Isso diz Hebreus 11:30. Pela fé os muros caíram. Como nós podemos enfrentar nossa impossibilidade? Hebreus 12:2 diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quer fé? Não sabe aonde encontrar fé? Jesus é o consumador da nossa fé. Ele começa, ele termina. É Jesus. Ele é o capitão da nossa salvação. Ele é o objeto da nossa adoração. Mantenha os olhos nele. Nele. Não é nas circunstâncias. Não é em você mesmo. Não é na sua possibilidade ou falta de possibilidade. A fé é encontrada no Senhor Jesus Cristo e nele somente. Não tem substitutos. Nele. Talvez essa manhã você se encontre nessa parede de impossibilidades. Não sei qual é, mas deixa eu te dizer, eu também tenho paredes de impossibilidade, irmão. Sou pastor há 20 anos e você acha que a minha vida é mar de rosas? Que é só eu pisar e o mar se abre? Abre não, irmão. Às vezes é luta, é joelho no chão, às vezes é mudança de planos. Sabe? Às vezes é difícil, às vezes tem que lutar contra a incredulidade, às vezes eu tenho que lutar contra meu desejo de ficar reclamando o tempo todo, de querer dar ordens para Deus, de achar que o meu plano é melhor do que o de Deus para a minha vida e para a minha família. É a mesma luta, eu e você. Talvez os nossos muros tenham nomes diferentes, mas enfrentamos paredes de impossibilidades a todo dia, eu e você. Eu e você. Onde nós vamos encontrar a fé? Onde você vai encontrar a solução? No Senhor. Os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe qual é o nome de Jesus no Antigo Testamento? Josué. Esse é o nome de Jesus do Antigo Testamento. Em hebraico, Josué significa Deus salva. Jesus é a forma grega de Josué, que significa Salvador. E aqui nós vemos, desde o Antigo Testamento, nos apontando para o Senhor Jesus Cristo, que nos conduz em vitória. Mantenha os olhos nele, olhe para Jesus, siga ele aonde quer que ele te leve, e quando o Rei dirigir o seu caminho, quando Jesus dirigir o seu caminho, conduzir você nesse caminho, eu garanto para você, as paredes vão cair. Vão cair. Porque você está alinhado com a missão de Cristo, com aquilo que ele está fazendo na sua vida e através da sua vida.